Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já sentiu que o céu estava fechado e a sua oração não passou do teto? Você não é o único a sentir isto, mas vamos entender um pouquinho do reino espiritual para podermos saber o que está realmente acontecendo. Em Mateus capítulo 3, Jesus começa o seu ministério. Ele vai até o Jordão, ali está João Batista, está anunciando que o reino dos céus estava próximo, por isso todos deveriam se arrepender. As pessoas com aquela mensagem tão simples de João Batista, elas eram movidas, elas sentiam um peso de arrependimento no coração e elas queriam, realmente elas perguntavam para João Batista o que elas deveriam fazer para serem salvas, para terem um reino. E quando João Batista está pregando e batizando, chega Jesus. Não esqueça que Jesus é primo de João Batista e quando ele enxerga, ele não enxerga mais o seu primo Jesus, ele enxerga o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Jesus entra no Jordão, mesmo João Batista dizendo que não era digno de batizá-lo, ele disse, mas é necessário. E quando ele entra nas águas, algo sobrenatural acontece. O céu abre. E quando o céu abre, vamos ler a passagem para entender o que aconteceu. Em Mateus 3, começando na verdade no versículo 15. Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou, e depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O que Jesus estava ensinando para todos nós? Em primeiro lugar, que ele veio para deixar as portas dos céus o tempo todo abertas para nós. Que através de Jesus nós nos tornaríamos filhos, não mais escravos, mas filhos, e com os céus abertos. Quem já tinha uma experiência de céus abertos foi Jacó. Ele viu, na vida dele foi uma ocasião, mas o presente de Jesus é ter céus abertos todos os dias. Jacó estava muito cansado, Jacó estava num momento de confusão, de solidão. Afinal de contas, ele tinha errado, ele enganou, ele mentiu para o seu pai, ele enganou o seu irmão e então todo erro tem uma consequência e agora ele tinha que se afastar da casa dos seus pais e ir para a casa de Labão. A caminhada era muito longa e ele estava achando que a cada passo ele estava se distanciando da promessa. Cansado fisicamente e emocionalmente, ele deitou, pôs a cabeça numa pedra. Tudo isso que eu estou falando está em Gênesis 28. Ele colocou a sua cabeça sobre a pedra e neste momento ele teve uma visão noturna. Ele viu uma escada que ligava a terra ao céu. Por essa escada subiam e desciam anjos e o Senhor mesmo desceu por essa escada e veio até ele e disse que estava com ele, que o guardaria desde o momento que ele estava, aonde ele estava, até chegar na casa de Labão, até o momento de voltar e que a promessa se cumpriria na sua vida. Esse foi o momento céus abertos na vida de Labão. Esse foi o momento em que Labão entendeu que mesmo que ele estivesse sem família, ele tinha um Deus, ele tinha um pai. Há momentos que as pessoas falham, mas há momentos em que elas realmente não podem te ajudar. Elas gostariam de poder fazer mais, mas elas não podem. Mas o Senhor está dizendo, aquilo que as pessoas não podem fazer, eu posso fazer. Mas voltando para o batismo de Jesus, céus abertos é o maior presente que nós temos. Não é algo assim que você deve falar, cantar só. Eu quero céus abertos. Não, você tem que viver céus abertos. Eu vou te ensinar o que é viver este presente. Porque você pode ter o presente, se eu te der um presente e você deixar esse presente embrulhado, você recebeu um presente, mas você nunca vai usufruir daquilo que eu dei para você. É a mesma coisa. Jesus foi para a cruz, venceu. Ele abriu os céus, mas se esse presente você não abrir,
não vai funcionar. Bom, então o primeiro presente aqui que Jesus mostra pra gente em Mateus capítulo 3 é que ele veio nos dar céus abertos. O segundo presente que ele nos deu é a aprovação celestial, a filiação, a adoção. Através de Jesus Cristo eu me torno filho. Jesus, que era unigênito, se torna primogênito. E agora eu posso dizer verdadeiramente que eu sou filha amada. E você pode dizer aí na sua casa que você é filho amado, filha amada. Você tem amor, aprovação do céu. Mesmo que as pessoas falhem, eu digo para você, você tem uma aprovação do céu. Deus te ama. E ele falou, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Ele me alegra. Eu amo o meu filho. Ele não falou isso só para Jesus. Ele falou para você entender que agora, a partir de Jesus Cristo, você também tem esse presente. Mas por que eu estou insistindo tanto que esse presente é muito grande? Porque vá comigo para Deuteronômio, capítulo 28. Quando Moisés ele começou a falar, porque Moisés recebeu muitas revelações de Deus ali no Monte Sinai, e uma delas foi as bênçãos e as maldições. O Senhor mostrou para Moisés que se nós obedecêssemos ao Senhor, viveríamos bênçãos. Se não obedecêssemos, nós viveríamos maldições. As bênçãos são lindas de ler, como nós lemos aqui em Deuteronômio 28, e eu gostaria de ler algumas bênçãos para você, porque hoje nós vamos orar essas bênçãos, tá? Em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor, ele começa a dizer a condição para viver essas promessas. Versículo 1, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará você sobre todas as nações da terra. E aí ele começa a falar, são muitas bênçãos na área financeira, bênçãos, aqui o Senhor fala que tudo aquilo que você toca é abençoado. Vou ler o versículo 7. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra você sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra você por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. E o Senhor ainda diz no versículo 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, em tudo que colocar a mão, ele o abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. As bênçãos, aqui tem uma lista de bênçãos. Eu só li duas partes da bênção, que uma fala de que quando você está vivendo uma guerra, Deus põe em fuga os teus inimigos não são carnais, são espirituais. Então, quando os demônios se levantam contra você, tenha certeza, o Senhor já deu uma palavra de ordem dos céus e ele está sendo dispersado. Ele veio por um caminho, tem que sair por 7. Totalmente dispersado, enfraquecido, confuso. E a outra bênção que eu li para você é a própria bênção do Senhor. Ele te abençoa em tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Isso é ter céus abertos, bênção, favor de Deus. Mas existe uma condição. Para eu ter céus abertos, eu preciso obedecer ao Senhor e guardar a sua palavra. Porque quando eu guardo a palavra, eu sei o que é necessário fazer. Então, agora indo para o Novo Testamento novamente, Jesus mostrou lá no batismo, céus abertos. E agora, para eu manter esses céus abertos, o que eu devo fazer? Guardar a palavra e obedecer. Bom, vamos falar algumas coisas que a gente pode obedecer? Você não está entendendo por que o céu está fechado? É porque você não perdoou. Céu aberto é para aquele que perdoa, porque perdão não é uma opção, perdão é uma ordem. Assim como amar o teu irmão é uma ordem. Então, vamos ver mais alguma coisa que você pode obedecer para ter céus abertos? Você pode amar, perdoar, ser manso. Sim, porque a ira é pecado. Então, você quer ter céus abertos? Tenha controle sobre as suas emoções, isso vai requerer esforço, sim, negar a sua própria razão, a sua própria carne, mas há uma recompensa, céus abertos. E aí quando Deus olha para você, que você perdoou, ele fala, céus abertos sobre a vida do meu filho, da minha filha,
eu me alegro na vida dele, eu abençoo, céus abertos sobre ele. Então, cada vez que você obedece, porque você acha que obedecer a Deus é só ir à igreja. Não, obedecer a Deus é você ir na casa de Deus, sim, mas obedecer, porque ele diz que é bom, é agradável viver unidos irmãos. Mas obedecer a Deus é fazer coisas que Jesus nos ensinou. Ele disse: ame, perdoe e ame o seu inimigo. Ame os que você ama, mas ame o seu inimigo também. São coisas difíceis, mas não são impossíveis. Você só precisa negar a sua carne. Por isso que o desafio dele é você carregar a sua cruz. Quanta coisa. Hoje, o devocional, você podia pegar mais leve, não é? Não, é a palavra de Deus. Quer céus abertos? Obedeça ao Senhor, seja humilde, porque Deus resiste ao soberbo. Aí você vai ter céu fechado. Você precisa ter céu aberto quando você for humilde. Quando que eu sou humilde? Quando eu não fico desprezando os outros. Quando eu entendo que eu não sou o centro do mundo, eu preciso me importar, eu preciso ser uma pessoa empática, misericordiosa. A lista é grande de obediência. Eu espero que você deseje céus abertos. Céus abertos também quando oramos. Por isso nós vamos orar agora. Neste momento, escreva aqui no comentário seu pedido de oração, porque esse é o momento de orarmos e ouvirmos a voz de Deus nos aprovando e declarando que somos seus filhos. Senhor, eu quero te agradecer, porque nesta manhã ouvimos o que é necessário para que os céus estejam abertos. O Senhor já abriu, mas para manter os céus abertos, nós precisamos guardar a tua palavra e obedecer. Que possamos ter um coração ensinável. Senhor, corrige a rota de todos aqui que estão numa rota em que a carne está prevalecendo. Que prevaleça o Espírito. E agora, debaixo de céus abertos, eu quero declarar a tua bênção sobre a vida de cada um. O teu milagre, a tua porção de milagre sobre a vida de cada um. Porque o Senhor é o Deus galardoador, o Senhor é o Deus que se compraz na vida dos seus filhos e o Senhor ama abençoar aqueles que te obedecem. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ouviu em nome de Jesus. Amém e amém. Não esqueça, quando você compartilha, você está semeando a palavra de Deus. Tenha um dia muito abençoado, compartilhe com muitos e deixe o seu like.